Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Ó, se você está chegando agora aqui no canal, através do nosso convidado, eu já tenho dois pedidos para você. Primeiro, que você clique aqui no botão inscrever-se, vem fazer parte da família Metanoia TV. Nós estamos aqui toda semana produzindo conteúdos edificantes e abençoadores para você, para sua casa, para sua família. Então clica aqui no botão inscrever-se e já deixa o seu like, porque quando você curte o episódio, quando você curte os conteúdos, o YouTube entende que é relevante e acaba espalhando ele para mais pessoas. E você que é de casa, não preciso nem falar, né? Você que é de casa já sabe que você tem que deixar seu like, comentar e compartilhar, pelo menos para mais uma pessoa, o nosso novo conteúdo da semana. Tá certo? Gente, o episódio de hoje vai ser sensacional. Tô com muita expectativa. A gente já tava tentando esse papo aqui já há um tempo, né? Mas aconteceu. Meu mano, Mika. E Thiagão. Pastor João, que bom. Bom dia. Bom demais receber você aqui. Tô feliz que aconteceu. Ufa, até que enfim, né, mano? Correria e ajeita de lá, ajeita de cá. Levou um tempinho, mas a gente se encontrou, meu irmão. Não, Jesus. A gente tava conversando com o Mika aqui no começo, né? Nós vamos falar um pouquinho mais, não atropelando o assunto, mas o Mika agora é pastor-presidente de uma igreja e também tem o seu trabalho secular ali. Então, pensa, gente, a agenda do homem é difícil, mas que bom, mano. Que bom que deu certo, que bom que você tá aqui. Eu também tô muito feliz, irmão. Manda um Sei que abraço. a troca vai ser. Galera, Fala, pessoal, bom dia. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e guarda aí no teu coração que eu tenho certeza que muitas chaves serão liberadas aqui nesse lugar através de testemunho e através de princípios de Deus também, irmão. Amém, eu creio. Mika, é o seguinte, mano, eu te conheço, né, há um tempo, mas poucas foram as vezes que a gente conseguiu estar à mesa, assim, pra conhecer a história e tal. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história, cara. A conversão, como que o evangelho te alcançou. Você já vem de um berço cristão, como nós falamos aqui, berço evangélico, Seria né, bom. no Brasil. Como é que foi esse processo aí que pro senhor ter te encontrado, mano? Fala pra nós. Então, o meu foi irmã do Coque, não teve como. Eita, tem uma irmã, tem alguém do joelho quadrado, gente, que gera a nossa vida. Cara, 13 anos de idade eu tinha um brother, jogava já futebol. Eu tinha um brother chamado Arthur e eu tinha arrumado umas tretas na escola, mano. Arrumado umas tretas lá com a molecada da pesada. E aí, tive que fugir da escola umas 2, 3 vezes, mano. Assim, pulando um muro, indo por outro lado, foi uns caras que me pegam. Que eu bati no moleque, que tinha uns primos, irmãos. Essa briga de adolescente. Sim. E aí, tinha um brother perto da minha casa e falou, mano, cola lá na igreja lá. Eu falei, mano, eu já com 13 anos já ia buscando a Deus pela dor, né? Aí eu falei, eu vou colar, mano. Tô fugindo da escola. E aí eu fui, mano. Quando eu cheguei na igreja com esse brother, era uma igreja em Santo André. E aí ele falou assim, vou te levar até o pastor, mano. E eu com o maior medo de conversar com o pastor lá. Aí ele já chegou o pastor assim, já profetão, ó, você é o primeiro a se converter da sua família. Você é o primeiro a receber Jesus. E fazia sentido, porque ninguém da minha família era evangélico e ninguém queria nem saber de evangelho. Porque os evangélicos que nós conhecíamos na rua, a pessoa colocava a Bíblia debaixo do braço, ternão, passava reto. Nem então, falava, esse era o nosso contato. E aí ele me levou, eu fui umas 2, 3 vezes, recebi Jesus, parecia que a sala foi tomada, o ambiente ficou pesado ali, aquele pastor tinha algo de Deus mesmo. E aí eu vazei, como qualquer jovem ali inconsistente no evangelho, eu vazei. Aí com 17 anos, cara, aconteceu umas paradas na minha vida, 17 para 18 anos, eu jogava futebol, eu era lateral esquerdo no São Caetano, e aí eu sofri uma contusão na coxa e no joelho. Aí fiquei 6 meses sem jogar. E aí depois fiquei 10. E aí quando eu voltei pro time depois de um ano, só a fisioterapia não ajudou. E eu não consegui acompanhar o time. Aí o que aconteceu? Fui mandado embora. Cara, aquilo caiu meu mundo. Desmoronou meu mundo. Eu fui criado sem pai. Morava com vó. Então não tinha uma paternidade ali pra tentar afirmar, posicionar o meu caráter. Talvez me ajudar a lidar com essa crise. Aí que eu fui pro mundo de vez. Porque eu não tinha... eu não era imerso ao mundo. Eu ia pra um rolezinho, pra uma baladinha, mas eu levava muito a sério o futebol. Mas eu fui exatamente... eu saí do futebol exatamente porque eu sofri uma contusão muito forte. Porque foi muito exigido. Eu treinava em várias posições. Aí o que aconteceu? 17 anos para 18, eu comecei a ir pra balada, rave,
andar com a galera da pesada, até pichar muro eu comecei a... Meu Deus! Tudo que era oferecido eu comecei a participar. E aí eu lembro de uma vez que minha mãe falou assim pra mim, ó, você não vai sair de casa. Não vai sair de casa, não vai sair... Minha mãe, eu lembro que na semana anterior de carnaval, minha mãe mandou eu fazer um teste de AIDS, porque ela falou, meu, esse moleque Caramba, tá andando errado. Eu fui lá com a minha mãe fazer esse teste, e eu tava indo pra tudo que era rolê. Boate, tudo. Tava gastando a minha vida no mundo. Aí eu fiquei 10 dias fora de casa. Minha mãe falou, não sai de casa. Eu saí, fiquei 10 dias. Eu lembro que fiquei em Guarujá numa rave, fiquei em Santos, depois fui pra Peruíbe. Fiquei rodando essas praias. E esse meu amigo de 13 anos que me levou pra Jesus, ele me mandou uma mensagem, falou, mano, tua mãe tá colocando até polícia atrás de você aqui em São Caetano, mano. Você precisa aparecer, cara. E naquela época não tinha, né, WhatsApp, não tinha essas paradas, então era o quê? O SMS, né? Tinha um celularzinho da Sony Ericsson. Revelou minha idade. Relíquia. E aí ele foi lá e falou, mano, tua mãe tá atrás de você. Beleza. Tive uma situação lá na praia que me... Acho que eu tinha bebido tanto, Marcelo, que eu fui pra praia 9, 10 horas da manhã, o sol pegando ali, eu tomando energia de meu coração. Comecei a desmaiar e um amigo meu lá me socorreu pra eu voltar pra cena que eu tinha desmaiado. E aí eu falei, mano, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Aí já me deu um negócio do filho pródigo. Deixa eu voltar pra casa, E aí eu fui. Quando eu cheguei em casa, mano, aí foi uma das cenas mais marcantes, assim. Graças a Deus fui reconciliado nessa parte. Mas cheguei em casa umas 6 da manhã, assim. A minha mãe, acho que tava acordando, eu sentei no sofá morrendo de fome, peguei uma banana, comecei a comer. Minha mãe veio e me deu um soco, cara. Eu lembro que meu maxilar fiquei com dores assim durante muitos meses. Minha mãe me deu um soco. E eu falei, naquela hora assim, eu fiquei chocado pela situação, mas eu falei, mano, acho que foi sério agora o que eu fiz, acho que agora foi sério, né? E minha mãe, poxa, eu tava atrás de você e tal. E aí o que aconteceu? O que eu lembrei? Eu lembrei desse meu amigo Arthur e a irmã do Coque. E aí minha mãe fez um combinado. Você falou, ó, é o seguinte, hoje você vai pra escola, era depois de carnaval, você vai pra escola, à noite, quando você chegar, suas coisas vão estar todas aqui pra você ir embora. E eu falei, mano, caiu minha vida, velho. Aí eu liguei pra minha avó, já tinha morado com a minha avó. Aí você tinha 18 nessa época aí. Já 17 pra 18. Eu tinha morado com a minha avó e com 16 anos eu fui pra minha mãe e meu padrasto, né? Uhum. E aí eu cheguei e falei assim... Bom, vou ligar pra minha avó. Minha avó, eu já morei dos 7 anos. Porque dos 7 anos, eu e minha mãe, nós tivemos que fugir da casa do meu pai. Meu pai era um cara violento, né? Não generalizando, mas meu pai era aquele nordestino, cabra da peste, pernambucano, que bebia quando chegava em casa, batia na gente. Isso trouxe marcas profundas na minha paternidade. Mas, enfim, cheguei na casa da minha avó falou, ó, não dá pra você ficar aqui e tal, você já ficou aqui uma vez, você deu muito trabalho e tal. Porque como eu fui criado sem pai, eu não respeitava a figura de autoridade. Então, o que eu lembro do meu pai era da violência, era da bebida, era dele bater na minha mãe, era colocando a gente pra dormir num banheiro de 2 metros quadrados. Então, eu tinha respeito só pelo meu treinador ali, mas qualquer figura de autoridade, escola, né, eu não respeitava. E aí a minha avó falou, não dá pra você ficar aqui. Aí eu falei, mano, eu tô perdido. Aí eu fui pra escola à noite. Eu falei, vou pra escola, já que minha mãe falou que é depois da escola. E eu passei o dia inteiro, mano, mal. Eu falei, eu não sei pra onde ir, velho. Tô sem chão. E aí encontrei esse meu amigo, Arthur, dos 13 anos. Aí, mano, já comecei a conversão já. Eu sentei na frente, eu sentava só atrás com os caras zoando. Eu tava tão abaixo, falei, mano, eu não quero sentar com esses caras hoje eu preciso. E eu sentei na frente. E aí esse meu amigo estudava na mesma sala que eu. Nós estudamos praticamente juntos e morávamos no mesmo bairro quase a vida inteira. E aí eu contei pra ele no intervalo. Ele falou, mano, eu não sei o que dá pra gente fazer pra te ajudar, mas vamos colar em casa, a gente conversar com a minha mãe e ela vai ajudar a gente? Aí eu cheguei lá, Dona Sônia, né? Falecida, perdemos ela pro câncer, mas ela foi a pessoa que nos gerou. Ela fez um combinado comigo, Thiago. Ele falou, Mica, você pode ficar aqui em casa, mas tem um combinado. Domingo, você tem que ir pra igreja. Você pode ir pra balada de segunda a sábado, mas domingo você tem que ir pra igreja. Aí eu, putz. Aí o que eu fiz, mano? Antes de eu ainda me converter de verdade, que eu só tinha feito uma declaração, né? Uma oração de 30 segundos não salva, né? Mas enfim. Aí eu cheguei e falei, tá bom, eu topo, eu não tenho alternativa. Eu vou topar. Peguei as coisas, minha mãe, pra onde você vai? Eu falei, eu vou pra casa da Sônia, do Arthur. Aí minha mãe achou estranho e eu saí na rebeldia, né? Falei, ó, você me rejeitou, tô vazando. Uhum. E aí eu
quando eu cheguei na casa dela, ela me tratou super bem, me tratou como filho, foi uma graça surreal. E aí eu ia pra balada de segunda a sábado, desviei o filho dela. Então ela levou alguém pra casa que desviou o filho dela. Caraca. Aí cheguei... Ele era filho único? Ele era filho único, cara. E aí chegou domingo, só que, ela queria tanto que Jesus ia fazer algo na nossa vida, que ela falava, eu dava risada até. Mas enfim, chegou domingo de manhã, eu 6 horas da manhã quebrado, cheguei de regata, eu tinha um piercing no peito, de crocs. Cheguei com o filho dela, ela falou, combinado é combinado. Pegou a gente e nós vínhamos de São Caetano para Suzano. Era um rolezão, era 1h30 às vezes de carro. Por que a gente fazia isso? Porque a igreja de Santo André, ela fechou. Então só ficou a de Suzano. Rolou vários BOzinhos lá, então fechou, a gente veio pra cá. Aí eu cheguei aqui, o pastor na primeira conversa falou, mano, é o seguinte, que é a igreja da Nova Aliança hoje aqui. Você tem que se arrepender, pedir perdão pra sua mãe, você é rebelde. Mano, já começou assim, as boas-vindas dele pra mim, pra ter um contato, já foi descendo ali, você é rebelde, mano, você é rebelde, cara. Aí volta pra tua casa, pede perdão pra tua mãe. E eu falei, mano... Aí eu fui, fiquei mais algumas semanas ali digerindo. Eu falei, mano, esse pastor é folgado, mano. Quem é ele pra falar? Ele nem sabe da minha história, nem sabe o que tá acontecendo. Mas era o quê? Era a orfandade já gritando na minha vida. Porque essa ausência de paternidade, né, Mica, ela gera muitos traumas, né? Uns ficam extremamente rebeldes, outros ficam extremamente carentes, né? Igual você falou, eu não aceitava nenhuma figura de autoridade. Sim. Já tem outros que aceitam toda e qualquer figura de autoridade a ponto de ser abusado por essas Sim. autoridades. E assim por diante. No seu caso foi mais essa questão da rebeldia, né? Sim, então qualquer pessoa que tentava exercer uma direção pra você, você já se armava. Já se tipo, armava não, total. quem é esse cara pra falar isso comigo? Quem tá... Entendi. Ou ela vai gerar introspecção, a pessoa vai ficar realmente deprimida, pra baixo, e precisa de uma paternidade pra declarar a vida e ela sair daquele lugar de isolamento. Ou o cara vai ser tomado pelo orgulho e vai querer rebater qualquer figura de autoridade, né? E aí eu voltei pra minha mãe, mano. Fiz o caminho de volta. Falei, mãe, eu quero te pedir perdão. Aconteceu isso. E aí minha mãe começou a chorar assim na mesa, perto do lugar onde ela me deu o soco ali no sofá. Aí ela começou a chorar. Falou, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu acho que eu tô conhecendo Jesus. Eu quero fazer as coisas certas. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma missão, porque eu desviei o meu amigo. Eu desviei o meu melhor amigo, né? E, cara, até me emociona um pouco, porque foi... Quando eu fui pra ela, eu falei, Sônia, você me trouxe pra dentro da sua casa, eu desviei seu filho. Ela falou, eu sei o que vocês vão se tornar em Deus. Então, ainda que... E ela já tava tendo alguns problemas com câncer e tal. Aí ela falou, eu sei que vocês vão se tornar em Deus, então... Só me ajuda. Aí eu voltei pra casa, minha mãe não entendia nada porque eu comecei a ler a Bíblia. Em 3 meses eu virei a Bíblia de cabeça pra baixo, eu já não ia mais pra rolê. Aí minha mãe falou, o que tá acontecendo com você, meu? Fizeram uma lavagem. Eu falei, mãe, eu tô conhecendo Jesus, eu tava com uma fome muito grande. A minha conversão, ela veio com um ferimento muito grande. Então eu vi uma fome de Deus. Eu falei, nós vamos resgatar. Levamos quase 2 anos pra resgatar o Arthur. Porque o cara que eu fui, ele tava sendo em dose dupla. E eu lembro que antes dela falecer, eu já tinha mudado para Suzano, né? O pastor e um amigo meu me convidou para morar com eles, vim para cá morar aqui. Para ficar mais perto da igreja, eu queria estar mais perto da igreja. Aí, cara, antes dela falecer, ela falou assim, Mica, vocês 2 vão ser pastores. Aí eu falei, pastores? Vocês serão avivalistas da última geração. Vocês vão fazer parte de algo pontual que Deus vai fazer na geração de vocês e tal. Eu, assim, ainda novo convertido, sem ter discernimento espiritual, de estações, de ciclos, tá bom. Eu acho que vai rolar alguma coisa diferente, mas... E aí, depois que ela declarou aquilo, a gente começou a resgatar. Tanto é que o Arthur, ele tá em São Bernardo hoje, e o ano que vem ele vai ser ordenado. Ele tá separado para ser pastor. Ela faleceu há 4 anos atrás, mas ela cria de uma maneira muito especial. Então, assim, se você tem uma irmã do coque na tua vida... Mano, valoriza essa mulher, porque de fato elas têm o útero espiritual, que elas são Ananias, elas vão gerar Paulos, mano, elas vão gerar Paulos, né? Glória a Deus pela vida dela, por tudo que ela fez por nós. Eu vim pra Suzano, aí começou meu tratamento em Deus. Não, mas assim, só pra me entender, que fiquei um pouco curioso.
como que foi esse seu amigo voltando pra Jesus. Ou você ia entrar nisso agora ou você já passou? Eu já ia pular, mas foi resgate mesmo. Eu queria saber como é que foi essa parada do amigo. Não, eu fui com ele até o fim. Eu comecei a pregar na escola. Ah. Aí na escola à noite eu comecei a falar. Eu falei, mano, cola comigo. Eu não tocava violão na época, não sabia fazer nada. E aí o intervalo era 20 minutos. E aí tinha uma menina lá da videira, ela começou a ir. Assim, foi natural, ninguém me falou, mano. Eu só falei, cara, tem muita gente perdida aqui nessa escola que eu quero compartilhar. Então, realmente, eu fui a mulher samaritana espiritualmente. Deixa eu falar pra cidade que eu encontrei alguém. E eu comecei a falar, reuni 1, 2, 3, 4. Aí começou a reunir umas 15 pessoas. Aí ele falou, mano, você tá sendo muito fanático, cara. Não precisa todo... Eu falei, mano, nós estamos vivendo algo de Deus, mano. Sua mãe profetizou um negócio sobre nós, a gente precisa... E eu, ao mesmo tempo, final de semana, vindo aqui pra igreja. E aí, cara, foi vindo pra cá, eu já morando aqui, ele lá, e aquilo me doía. Eu falei, eu desviei o cara, eu preciso resgatar ele. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia visitar minha mãe, eu ia visitar ele. Ele não queria me ver, irmão, nem a pau, não queria me ver, nem a pau. E aí, nós fomos pegando ele. Eu lembro de um dia, um papo muito, muito sério com ele. Eu falei, cara, você precisa voltar pra Jesus, mano. Aí ele falou, não, mano, eu acho que eu já cruzei a linha de uma maneira que é quase irreversível. Não, não é irreversível, irmão. Não, eu blasfemei. Eu falei, não, você não blasfemou, mano. Não, eu blasfemei. Ele já ali, comovido. Eu falei, mano, se você tivesse blasfemado, você nem ia ter esse sentimento de dor. Porque quem blasfemou, mano, fica tão indiferente a Deus. Você não blasfemou, irmão. E aí ele já tava passando por essa acusação já. E aí eu falei pra ele assim, irmão, volta pra casa que o pai vai te encontrar no meio do caminho, mano. Decide voltar que o pai vai te encontrar no meio do caminho. Ele falou, não, eu realmente tô igual... Como ele conhecia a Bíblia, eu tô igual o filho pródigo, mano. Eu tô perdido aqui, não tem nada dando certo. E aí nós começamos o caminho de volta. Ele começou a caminhar comigo. E ele falou, Mica, eu ganhei você, mas hoje você é meu pastor. Ele já me chamava de pastor na época. E aí nós fizemos o caminho de volta. Ele veio pra cá, pra igreja. A gente ficou um tempo vindo. E aí ele falou, Mica, por questão de distância, eu vou congregar pra cá. E aí ele começou a congregar lá. E eu falei, mano... Eu lembro que na última conversa que eu falei, eu sei que Satanás colocou na tua cabeça, mano, que você não é mais filho. Mas volta pra casa, irmão, que você vai se surpreender com Deus. E realmente ele fala que aconteceu como filho pródigo. Deus colocou um anel de filho novamente. Então foi essa parada que foi muito especial pra gente. Ele tá firme e forte na comunidade da Graça de São Bernardo. E casou, 2 filhos. Que legal, mano. E ele é líder de jovens e adolescentes. E tá separado pra o ofício pastoral, irmão. Que bênção, mano. Então, pelo menos não prejudiquei tanto. Deu tempo, né, amigo? Irmão, imagina a culpa, pai, que você fica. Tá louco. Não, pelo amor de Deus, mano. Não, tô contando aí, assim... Eu levei o cara pra absurda. boate a primeira vez, mano. Que loucura. Eu levei o cara pra boate, mano, primeira vez. Então, o meu senso de culpa, mano... Porque, assim, a imoralidade sexual, cara... Pra quem tá no mundo e quem vai... Um caminho pra despregnar disso aí, desintoxicar disso aí, mano, é uma parada muito difícil. Então, eu sabia que o gigante dele era essa área. E aí eu fui ajudando ele. Falei, mano, eu andei nesse caminho, pai. Eu andei nesse caminho com você, irmão. A gente precisa sair disso. Aí isso foi surreal. Aí eu vim pra Suzano, começou o tratamento. Eu já tava pregando no trem quando eu vinha pra cá, não tinha carro. Então era 2 horas de trem, eu pregava no trem. Praça... E eu comecei a estudar no Batista Renzi aqui e comecei a falar de Jesus no intervalo. A mesma coisa que eu fazia quando eu me converti. E, cara, uma parada espontânea, ninguém me pediu. Aí eu comecei a falar de Jesus, ia 1, 2, 3, ia professores na roda e eu tinha vez que caía gente endemoniada. Aí começou sinais. Cara, se você é enviado por Deus para alguma missão, uma certeza vai te acompanhar. Sinais vão acompanhar. Não tem como, sinais eles vão seguir, né? E aí eu comecei o tratamento justamente com esse pastor que me confrontou. E aí chegou um determinado ano e falou, Mica, mora aqui em casa, mano, pra gente caminhar. Eu vejo que você tá com muita fome de Deus. E aí eu comecei a morar com ele e comecei a despertar para algumas coisas de missões. E aí ele falou, Mica, não tem missionário aqui na igreja, mano, não tem missionário. Como que você vai fazer? Eu falei, não sei, vou pesquisar. Aí comecei a me envolver com um conselho de pastores com ele e eu perguntava pros pastores, como que eu faço pra ser missionário? Perguntar para outros pastores, como eu faço pra ser missionário? Vai pra Jocum, vai pra MCM, que é uma base missionária que o Harrison pode até te falar hoje aqui, em Goiânia Trindade. E aí eu fui pra essa escola, voltei pegando fogo, aí fui pra Jocum e comecei a ter contato com essas bases. A mente começou a expandir de uma maneira surreal e comecei a trazer isso pra igreja.
E aí eu tava programado para ir pra África, querendo ir pra África, vendendo brigadeiro no final de culto. E aí um pastor que eu conheci numa base falou, Mica, vai pro Nordeste, mano, começa indo pro Nordeste. Tem um lugar tal que não tem um evangelho assim. A minha mãe se converteu, mas não tem ninguém lá. Precisa plantar uma igreja, você vai chegar plantando uma igreja. Aí foi minha primeiro missionário da igreja e primeiro ato realmente fora. Aí eu fui para Santa Quitéria, que é 300 quilômetros ali de Fortaleza, e comecei a pregar evangelho na zona rural mesmo, assim, meu. Lá é por vilarejos, né? Comunidades, 15 quilômetros uma distância da outra. Comecei a fundar uma igreja lá, que é a igreja original era em Fortaleza. Esse pastor me abençoou lá, meu pastor aqui também, e comecei a pregar. Começou aí 7, a gente pagava pau de arara, né? Que é caminhãozinho de pau de arara, para passar nas comunidades, pegar as pessoas e levar para o culto. Cara, eu não era pastor, eu era simplesmente estava nessa fase de evangelismo mesmo, pregando, missionário, e começou a encher as pessoas. Mano. A casa não comportava, começou a ir 170 pessoas de culto. Que é uma coisa surreal. Mano, que loucura. E, mano, isso é uma parada tão louca. Se você vai pra missão, mano, se você se separa pra missão, é uma garantia que o Espírito Santo ele vai na frente, mano. É uma garantia que os sinais, Deus tem maior interesse em realizar sinais, porque se é lugar onde não tem o evangelho, então é uma certeza que Deus vai proliferar algo. Então eu cheguei num lugar lá, seu Antônio, ele não sabia ler tudo. Durante um culto na casa dele, no alpendre, né? O que é o alpendre lá? É a parte de fora da casa ali. Aí eu comecei a orar, antes de começar o culto, comecei a orar já por enfermidade já. Aí ele, gritando, colocou a mão no peito e tal. Aí o que aconteceu com ele? Depois de uma semana ou outra, eu fiz a oração, falei, mano, acho que deu alguma dor aí, mas Jesus deve ter curado de alguma coisa. Ele trouxe lá uma papelada. Ó, eu tinha sopro no coração, agora eu não tenho. E eu falei, mano, como pode isso acontecer? Que loucura, cara. Só que assim, cara, não foi uma oração intencional. Foi uma oração, eu tava com o meu violão, fazendo uma oração de cura antes de começar o culto, e eu ia pregar em seguida. Aí esse cara, ele começou a andar os vilarejos antes de eu chegar. E aí quando eu cheguei num lugar, o seu Antônio e o seu João já passou por aqui, que eram os meus discípulos, tiozinho, que não sabia ler. Eles bebiam e eles eram conhecidos como eles vendiam rede, né? Lá todo mundo dorme na rede, e eles ficavam caídos na beira da estrada. Eles eram conhecidos dessa forma. Então eu consegui ganhar 2 caras que eram muito derrotados na vida, e depois Jesus ressignificou a vida deles, e aí eles sabiam que eles eram o meu porta-voz ali. Testemunho vivo, né? Que o evangelho pode fazer, né? Eu cheguei na comunidade, a mulher falou, eu tenho um doce de jaca aqui pra você. Então eu falei, nossa, me recebeu tão bem, primeira casa da comunidade. Ela assim, o seu Antônio já passou por aqui, já me falou que você foi lá, orou, tem muita gente doente aqui, tá? Eu comecei a orar pelas pessoas lá, e aí, o que aconteceu? Eu liguei pro meu pastor e falei, pastor, tá acontecendo um negócio aqui, a gente tá ganhando muita gente pra Jesus, tal. E aí eu passei 6 meses lá, então. E aí ele me deu uma nova missão de retornar, né? Cumpri o princípio ali, na hora não quis muito, mas cumpri o princípio, obedeci. Eu falei, não, eu vou retornar. Aí eu falei, pastor, mas agora a gente tem 170 pessoas, como é que eu vou fazer? Ele falou, você vai ter que batizar a galera aí. Eu não era pastor, ele falou, você vai ter que batizar a galera e você vai ter que ordenar alguém ao pastoreio. E aí eu falei, então me dá um tempinho aí. Aí eu comecei a ser muito intencional no discipulado. Comecei a pegar um cara lá chamado Felipe, eu falei, mano, vou andar com esse cara, que ele era jovem. Comecei a visitar a casa dele quase todos os dias, ensinando de Gênesis, Apocalipse com ele, fluindo. Hoje ele é o pastor da igreja. Que louco. A igreja hoje ela é como se fosse uma tenda, né? Um galpãozão aberto nas laterais, porque é muito calor lá, né? E hoje a igreja tem mais de 300 membros no Nordeste, mano. Coisa linda. Assim, é uma coisa surreal que... Mano, poder de Deus mesmo, né, irmão? O que aconteceu ali, né? O pastor que era de Fortaleza foi eternamente grato. Ele falou, Mico, você não só ganhou minha mãe, não só consolidou minha mãe, mas você ganhou o meu lugar, que eu nasci na fé. E aí eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu ainda tenho uma promessa de voltar lá, que eu falei pra eles que eu voltaria quando estivesse casado. Mas eu falo com eles à distância. Então, meu primeiro ato missionário foi muito voz de Deus pro momento. Cara, né? Que coisa linda, irmão. Surreal. Mano. E assim, é louco, né? Ouvir essas histórias, porque nós nos prendemos, às vezes, nós somos uma geração tecnológica, né? Então a gente tá sempre preso às redes sociais, a um bom banner, a um bom vídeo convidativo. Sim. E todas essas questões. Mas quando você vê, mano, o
poder de Deus agindo na vida comum, na vida ordinária, num ambiente escasso, né? Você falou que era o que 15 km, mano, de um lugar pro outro que vocês tinham que andar para poder pregar o evangelho. Depois chegou a moto, mas no início era 15 km. Então, era comunicação extremamente escassa. Cara, e você vê assim, Deus reunir mais de 150 pessoas, cara. Protetor solar de 70. Eu, branquelão assim, mano, o sol latente. Mas a igreja aqui foi muito importante. Deu suporte, porque ela né, deu cara? suporte. E eles enviavam, eu falei, olha, eu preciso pagar um pau de arara, né, um caminhãozinho para passar nas comunidades e levar. Algumas pessoas, elas iam com a lanterninha delas, outras iam com a bicicleta. O principal veículo lá era a bicicleta, mano. E aí, o que aconteceu, mano? Que foi uma parada muito louca. A igreja de Fortaleza, que chama Porta Aberta, né? Ela juntou um dinheiro. E a minha igreja aqui também, nós cavamos um poço artesiano na casa que eu estava. Cedemos uma parte do terreno, então as pessoas eram obrigadas a ir até lá. E aonde eu estava? No poço da água. Muito bom. E aí o que acontecia? As pessoas que gastavam às vezes 15, 20 km para ir até um lugar que a prefeitura era uma comunidade chamada Saco do Belém, ir até aquele lugar, já não precisava ir tão longe, mas a 6, 7 km estava a minha casa. Então a gente cavou ali num lugar onde era muito próximo. Estratégico mesmo. Estratégico, né? Para facilitar a vida. A missão, ela sempre vai gerar algo integral. Ela vai facilitar a vida humana das pessoas. Facilitar. A sociedade tem que fazer isso. Desfrutar de algum benefício, né? Exatamente. E aí, também o que aconteceu? Eu tinha a oportunidade de ver as pessoas fazendo fila e falar de Jesus ali. Então era uma certeza, né? Eu lembro que o padre foi conversar comigo pra eu ir embora. Não, você vai embora, mano. Tinha uma igreja, você tem que ir embora daqui. Pô, as pessoas estão deixando de ir lá e tal. Aí eu falei, ó, as pessoas... Mas ele falou na resenha ou ele confrontou mesmo? Não, confrontou. Você tem que ir embora, você tem que ir embora daqui, né? E lá eles têm uma expressão assim, você tem que ser devoto de São Francisco. E eles estão deixando de ser devoto de São Francisco. Aí eu falei, olha, eu só vim aqui falar de Jesus, né? Creio que você crê em Jesus também. E enquanto Jesus não mandar eu trocar de área da minha vida, de fase, eu não vou sair daqui. E continuei. E tinha vezes que ele ficava na frente do culto para assistir o que eu ia pregar. Sério, cara? Porque que a gente tinha que fazer, a gente tinha que pregar para fora, não cabia na casa, né? Então a gente colocava os bambus, cravava na terra e fazia uma corda de lâmpadas para pegar a parte de fora, porque era escuro lá, não tem poste, não é igual aqui, né? Uhum. E aí ele ficava lá, ouvindo eu pregar. Muitas vezes. Já chegou a confrontar alguma coisa que você pregou, não? Nunca interrompeu o culto, não aconteceu. Mas sempre que passava, missionário, você tem que ir embora, aqui não é seu lugar. Aqui a gente crê em São Francisco, você tem que... Mas foi uma parada, né, que aconteceu, inevitável. Depois eu fui me despedir dele lá, tudo. Mas a igreja, cara, é assim, embora... Mano, isso é uma parada louca. Embora eu estivesse como missionário evangelista, também foi posto um fundamento apostólico. Porque isso fazem 12, 13 anos atrás, mas a igreja está lá. Coisa linda, né, então cara? Também a gente fundou um ministério lá que deu continuidade, né? Glória a Deus por isso, cara. Então isso é muito bom. Muito louco. E assim, Mickey, quando foi que você começou a entender mais o chamado pastoral? Porque até você falou, né? Eu era um evangelista, um missionário. Eu quero que você conte isso, mas antes eu preciso falar aqui de 2 patrocinadores nossos, rapidinho. Agora o Mika vai entrar aqui nessa pauta importante de como ele entendeu essa chamada pastoral, igreja local. E tá só começando a conversa aqui, gente. Aguenta aí. Ó, seguinte, primeiramente quero falar pra vocês da Coletivo Emaús. O Mika falou um pouquinho aqui sobre missões e eu sempre gosto de ressaltar isso. A Coletivo Emaús é uma loja missionária, é uma loja envolvida com a missão da igreja. Então, uma boa parte do valor arrecadado com a venda das camisas, de todo o produto que a Emaús tem, é investido, é destinado para missões. E isso daí não é só uma
propaganda, uma jogada de marketing, não. Eu conheço o Tom, eu sei o que eles fazem lá. Então, assim, cara, além de você ter uma roupa extremamente estilosa, bonita, com uma qualidade extraordinária, você também ajuda com a questão do campo missionário, cara. Olha que coisa linda. Então, você vai comprar uma camiseta, vai comprar um boné, uma bermuda, uma calça, uma jaqueta, enfim, o que você precisar aqui na Coletiva Emaús. Vai andar estiloso, vai andar bonito, vai pregar o evangelho até com aquilo que você veste e ainda vai ajudar nas missões. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da Coletiva Emaús, você pode clicar lá e usar o cupom METANOIA15 e você vai ter 15 de desconto em qualquer peça. E já aproveitando que eu estou fazendo aqui o momento da propaganda, eu quero falar para vocês também do Colégio Cristão Kairos, cara. Você precisa conhecer o trabalho que a Kairos está fazendo. Kairos tem dominado aqui o estado de São Paulo, porque além de ser um colégio que tem um conteúdo extraordinário, fantástico, que vai preparar o seu filho para o mercado de trabalho, eles também ensinam com princípios baseado nas escrituras, na palavra de Deus. Eu acredito que tem sido aí o melhor investimento que eu tenho feito nos últimos anos com a minha filhinha Eloá, então eu posso indicar para você com toda certeza. E aqui também na descrição vai ter o linkzinho para você clicar e você ir direto para o Instagram lá da Kairos e conhecer um pouquinho da estrutura, do espaço. Eles têm duas escolas aqui na cidade de Suzano e recentemente eles abriram também uma escola em Alphaville. Então, ó, cara, tu precisa conhecer um pouquinho desse trabalho e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ok? E aí, Mica, fala comigo. Como é que foi que você começou a entender essa questão pastoral mesmo? Eu creio que a questão dos 5 ministérios, eles são transitórios, né? Então, Romanos 12 vai falar de dons pessoais e é dado por Deus. 1 Coríntios 12 vai falar de dons espirituais e eles são eventuais. Não é você que usa esses dons. Tanto é que lá tem a operação de milagre, você não levanta de manhã e fala, vou operar um milagre. Né? E aí, esses dons espirituais, eles são eventuais, eles são dentro da ação do Espírito, onde ele quer, com quem ele quer. E aí, os dons ministeriais, que estão em Efésios 4, esses dons, lindão, eles são transitórios. Então, eu estava evangelizando, estava realmente no ministério ali evangelístico e até apostólico de fundar coisas. E eu comecei a me preocupar, mano. Porque eu levava as pessoas à igreja, levava até um pastor que fazia o curso do batismo. E aí o que eu fazia? Parecia que, missão cumprida, deixei aqui na igreja, agora eu vou pra rua de novo. E aí eu começava a ir pra rua novamente, ninguém pedia para evangelho, eu fazia isso naturalmente. Naturalmente. E aí comecei a me preocupar, falei, poxa, as pessoas, algumas que eu tô, parecia uma rodoviária, do mesmo jeito que tava entrando, tava saindo. Eu comecei a ver isso aí, eu falei, mano... E eu comecei a me doer um pouco. Começou a me gerar já um incômodo, uma indignação. E eu falei, não, vou pegar pela mão. E aí, Jesus começou a me transicionar para essa área. De começar a ter uma preocupação, um amor, um zelo pela maturidade daquela pessoa. Para que ela crescesse, para que ela continuasse. E aí eu já sabia que eu estava que eu comecei a levar os caras para casa para dormir lá, a gente jogava videogame, eu já começava a falar de Jesus, começava a consolidar a fé deles, abrir a Bíblia, então eu comecei a levar vários caras pra gente seguir na fé e tudo. Tinha cara que eu falava, mano, 8 horas da manhã vamos fazer devocional junto, e aí eu comecei a transicionar para essa estação depois de alguns anos. Então eu creio que os 5 ministérios, eles são estações que você está vivendo. E é muito importante você ter o discernimento, de fato, de que área, de que tempo você está. E na Jucum a gente aprendeu uma parada muito bacana que nunca esqueci e que talvez até ajude a galera aí ter uma noção de qual ministério você está. Eles chamam os 3 Cs. É muito importante para a tua vida. Os 3 Cs, que é o círculo, circuito e o ciclo. Cara, isso aí é uma cultura lá deles. Ensinar os missionários a entenderem isso. O ciclo é o que você faz. O que você tem que fazer. O que você deve produzir. O que você tem que fazer agora. É tempo de. Esse é o ciclo. O circuito é o lugar. Qual é o lugar de você viver o ciclo? Aonde é? Ou os lugares, talvez sejam o trabalho, família, igreja, talvez seja ali aquilo que você está inserido. E o círculo é as pessoas que corroboram para o seu ciclo. As pessoas que têm que estar perto de você. As pessoas que vão contribuir para o teu chamado ministerial naquele momento. E você discernindo essas coisas, você já vai conseguir entender as etapas do ministério que você está. Então, assim, pode uma pessoa
passar pelos 5 ministérios? Pode, mano. Pode a pessoa passar por vários... Pode. Eu sei que vai ter 2, né, pelos estudos, que são mais veementes na vida de alguém. Mas aí eu comecei a me preocupar, cara, com as pessoas que eu tava ganhando. E eu comecei a sentir dores de parto para aqueles que não estavam ficando. E aí eu já comecei a transicionar para nessa parte de embutir Jesus nela. Não levar a pessoa lá, pastor, tá aqui, agora cuida. Segura aí. E vou voltar pra rua como um soldado. Não, eu comecei a ficar na igreja e falei, mano, eu vou te ajudar, vou te dar a mão até você ser consolidado na fé. E isso foi muito, muito, muito crucial pra gente, mano. Uma parada que você até citou aí, né? A vida comum, né? Primeira Pedro 5 fala que o marido ele deve viver a vida comum do lar. E, cara, como qualquer missionário, quando eu voltei, eu precisei trabalhar, precisei, né, entrar na vida secular. Profissional. Vida profissional. E aí eu comecei a falar, Deus, e agora? Eu vivi a missão. E agora como é que vai acontecer? Eu lembro que quando eu conheci a Paty também foi para Jocum e ela foi para o Senegal, fez missão lá. E a gente, quando entrou nessa fase aí de casar, a gente tinha fundado um movimento na cidade chamado Missão Jovem. Então a gente fazia cultos na praça, o tempo inteiro cultos na praça, reunia as igrejas. O Jó participava muito, Sim, muito. Ele fez. Eu cheguei aí uma vez, eu acho também. Ah, não, acho que o que eu fui foi fora do aquário. Chegou um momento que nós começamos a fazer né? junto. Eu lembro que eu fui umas 2, 3 vezes, assim, fui lá e tal, foi bem legal. Foi aqui na Praça de Suzano mesmo. E a gente fazia, lindão, ali na praça... meu Deus, Praça dos Expedicionários. Aí tem a Praça da Igreja Católica. E tinha uns outros irmãos da Assembleia que fazia aqui na Praça das Águas. E aí, quando eu soube que surgiu esses novos movimentos, eu fui atrás dos caras. E aí eu fui até os caras e falei, mano, nós estamos fazendo vocês estão fazendo no sábado, a gente tá fazendo na segunda, outro tá fazendo às vezes quarta-feira. Vamos fazer todo mundo junto. E eu lembro, o Jó participou dessa conversa, a gente chamou os caras topa. O movimento era da Assembleia Belém, o outro era da Madureira, e o nosso era já bem eclético. Tinha batista, presbiteriano, bola de quadrangular, metodista. Então, já era um movimento mais antigo na cidade, né? E aí, a gente começou a fazer junto. Cara, a gente reuniu 200 jovens lá na praça, mano. Foi 250 jovens, dia de chuva lá, a gente adorando, intercedendo pela cidade. Foi surreal, né? Só esse parênteses aí que você citou. E aí, cara, voltando pra vida comum, tendo que trabalhar, conhecendo uma garota, ela indo pra missão, depois ela voltando de missão. E aí eu comecei a ver a igreja local como um ministério meu. E comecei a amar as pessoas que estavam ali. Então eu casei com a Paty, fiquei na Nova Aliança 1 ano. Depois de 1 ano, o meu sogro chamou a gente para ir para lá. E eu percebi que já era... meu sogro é pastor há 33 anos, mano. Há 33 anos, meu sogro é pastor há 41 anos e essa igreja aqui tá quase 33 anos. Mano. Nossa. Então ele tinha uma história muito grande, a gente já sabia que ele já queria pensar em emancipação, já queria pensar em preparar os filhos. E eu fui pra lá. E fui pra lá e comecei a ter amor pela igreja, mano. Amor pela igreja. O coração ainda em missões, mas ao mesmo tempo amor por aquela, por as pessoas que estavam ali no convívio da igreja. E aí, trabalhando, amando a igreja e coração missionário. E aí, por isso que era importante os 3 Cs, pra gente entender a atuação específica da vida. Senão eu ia ficar doido. Pô, Deus, eu quero ir pra missões. Mas eu também preciso sustentar o lar. Mas eu também preciso amar a igreja. E aí, eu tô numa fase pastoral. E aí começou a orbitar todas essas paradas na nossa vida. E o que aconteceu, né? A gente começou a ver que a igreja estava nos recebendo como pastores com o tempo. A gente começou a ver que a igreja estava nos recebendo como pastores ali. E aí, durante um tempo nós servindo, o Senhor nos chamou, cara. A gente foi para Jocum mais um tempo. E aí eu tava planejado, Thiago, para ir pro Sudão. Porque o Sudão é o país onde mais tem órfãos no mundo. Eu falei, mano, eu vou de fato pro Sudão. O país está em guerra tribal há 70 anos, dividir o país, eu vou para lá. E aí, quando nós fomos para Jocum para preparar a equipe, orar, aí o Senhor falou com a Paty em Jeremias 31.
Ouviu-se um choro em Ramá, era Raquel chorando pelos seus filhos e não queria ser consolado. E aí, o que estava acontecendo no mundo na época? A Ucrânia estava chorando, irmão. E aí o Senhor falou com ela, nós temos que ir para a Ucrânia, nós temos que ir para a fronteira. Cara, eu quero ir para a África, Senhor. E aí o Senhor, mas a Ucrânia está chorando no momento. Se você quiser me seguir, que a parada do cliente é assim, Deus, qual que é o meu chamado? Deus, o que eu nasci para fazer? Ou se apropria, não, esse é o meu chamado. Cara, eu não creio, eu creio que é o chamado de Deus, você só é inserido naquilo que ele está fazendo. Por exemplo, libertar o povo de Israel não foi um chamado de Moisés. A Bíblia diz em Êxodo 3 que Deus ouviu o choro do povo lá, e por isso Moisés foi inserido na caminhada para libertar ele. Deus já tinha o projeto, Deus já tinha o plano, Deus já tinha o propósito, né? Então eu tinha um plano para o Sudão, mas Jesus tinha um plano momentâneo ali para a Ucrânia. E aí a gente... eu liguei pro meu sogro e falei, a gente vai para a fronteira da Ucrânia. Ele falou, para onde você vai levar a minha filha? Eu falei, não, a sua filha tá me levando. Sua filha, ela recebeu a palavra e ela que tá indo. E eu tô indo junto. E a gente foi, mano, servir Jesus lá. Literalmente eu vi a minha esposa viver aqui, porque nós perdemos dois bebês, né? Então ela perdeu recentemente 2 bebês. E ela não entendia, nós não entendíamos porque nós tínhamos perdido. Quando chegou lá, o Senhor falou assim pra ela, a dor que você passou é exatamente para te dar autoridade para curar as pessoas que estão aqui. E, eu vi a minha esposa com lágrimas abraçar e curar muitas mães ucranianas que perderam filhos, maridos, entes na guerra. E nós estávamos num campo de refugiado, lindão, que tinha 120 pessoas, né? Tinha uns 5, 7 que receberam Jesus. O restante não era. E eram pessoas feridas pela guerra, mano. Imagina você voltar para casa agora no Badra e tua casa tá destruída. Era esse sentimento deles, né? E aí nós começamos a servir lá, começamos a servir, eu e a Paty, honrar, passamos ali o tempo do visto. Recebemos uma proposta de ficar lá e pastorear uma igreja na Romênia, que era a fronteira onde nós estávamos. E o Senhor ainda com amor pastoral. Era uma fase missionária ainda. E aí nós cumprimos essa missão de Deus e retornamos para a igreja local. E aí que entra toda a Prevent, entra mais a transição da igreja, que quando eu voltei, meu sogro, agora a gente precisa começar a pensar em transição. E eu falei, também preciso sustentar a casa. E não dá para eu ficar na igreja full time. E aí a gente começou a ser inserido nisso. Eu entrei rapidamente na Prevent, porque eu já tinha um conhecimento na área há bastante tempo e já tinha trabalhado com os donos na outra empresa, então foi fácil. E comecei a crescer dentro da empresa, comecei a viver a vida comum que nós conversamos aqui. E essa vida comum começou a também facilitar estar dentro dos 3 Cs, estar ali na família, estar na igreja servindo. Comecei a fazer o quê? Focar. Como é uma igreja antiga, Tchelo, eu precisei focar nas pessoas mais antigas. Sim. Porque os jovens, eles se conectavam facilmente comigo. Mas às vezes quando eu pregava, eu sentia que algumas pessoas tinham uma resistência. Eu comecei a fazer. Você desconectava um pouco, né? Eu falei, o que eu preciso fazer? Eu vou até os antigos. Terminava o culto, deixa eu ver qual os irmãozinhos mais antigos que eu vou levar em casa. Colocava dentro do carro e levava em casa. Comecei a fazer um ministério da carona. E aí, isso é muito importante que eu creio que a geração precisa entender. Nós não temos que encerrar as gerações. Eu já sei que estou numa troca de estação, mas a gente vai começar a ferir essa estação porque ela já não entende o tempo. Então, assim, Deus nos deu o ministério da reconciliação. E nós devemos viver essa reconciliação entre as gerações. Por exemplo, quem vem em Êxodo 17, lembro muito bem, guerra de Refidim, guerra de Amalequitas contra Israel, Moisés no monte, mão estendida lá, com Arão lá intercedendo, Josué lá na guerra, lá embaixo, guerreando, representando um jovem. O que venceu os amalequitas? Foi Moisés? Foi Josué? Reconciliação das gerações, irmão. Então nós temos uma parada que nós vamos avançar muito mais profundamente o reino na estação que nós estamos se houver reconciliação. E eu entendi isso, mano. Jesus me deu essa palavra, eu falei, eu não tenho que confrontar gerações aqui. Pronto. Eu não tenho que ferir elas. Eu tenho que ressignificar, mostrar que há um novo tempo. Nós somos carregados nos ombros dela. Eu tenho que mostrar que talvez não é mais tempo de espada de Davi, mas mostrar que é um tempo de sabedoria, que é um governo de sabedoria. Comecei a trocar essa ideia dentro da igreja.
E essa cultura começou a pegar e a gente começou a se reconciliar. Isso parte do quê? Meu sogro, com 40 anos de ministério, e eu ali novo de ministério. E aí, quando a igreja começou a ver nós caminhando muito em unidade, a igreja começou a acreditar na reconciliação de gerações. Mano. Que legal, mano. Isso é muito importante. Eu e meu sogro meu sogro tem um estilo de ministrar, eu tenho um outro, e a igreja começou a receber os dois. Um culto era ele, um culto era eu. A igreja ficou sem identidade? Não. A igreja conseguiu se conectar com os antigos e com os mais novos. Que louco. E aí, essa reconciliação de gerações, mano, é extremamente importante. Nós não devemos encerrar, nós não devemos finalizar. Por exemplo, eu lembro também de 2 Samuel 21 que apareceu outros gigantes. O que Davi fez? Davi desceu lá do trono e falou, mano, eu vou pegar esse gigante, vou enfrentar. E a Bíblia diz que ele foi enfrentar, a Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer, o texto fala a ponto de morrer, aparece Abissai e fala, você tem que brilhar em Jerusalém, você tem que brilhar em Judá, você não tem que estar aqui. E aí Abissai salva ele e mata o gigante. Pô, Davi não matou aquele gigante, mas treinou alguém que matou o gigante. E aí o texto diz que Davi se cansou, né? Se cansou, mano. Não era o gigante dele, cara. Não era o gigante dele. Não era o gigante. Ele já tinha passado o gigante. O trabalho dele era ali o ofício de liderança em Israel, era pautas muito de bom. Rei. Né? Então, quando Jesus começou a trazer esse tipo de luz, eu falei, mano, vou me conectar com essa geração. E tanto é que a última profecia ali do Antigo Testamento de Malaquias é o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Nós estamos numa estação de reconciliação, irmão. Nós estamos numa... E aí, qual é o problema dessa falta de sabedoria? Nós vamos ferir, pô, essa geração ela pertence a outra geração. Então vamos romper com ela. E essas rupturas geram muitos danos no reino, porque deixam pessoas no meio do caminho. E aí, essa parada de reconciliação começou a acontecer na nossa igreja local. A nossa igreja local começou a ver, poxa, a gente tem que respeitar, honrar as duas gerações. Os mais antigos, interceder lá para que os Josués enfrentem ali. Que legal, cara. Mano, isso é... E que bom que você teve essa sensibilidade também, né, Mica? De tipo assim... Porque, vamos supor, tava passando por essa transição, chegaria o momento de você e a sua esposa assumir a igreja, e você poderia simplesmente dizer, cara, quem quiser ficar, fica, quem não quiser também, não tô nem aí, vou pra cima, Deus já me deu uma visão aqui, e é isso, eu vou... Não, cara, tu teve sensibilidade, parar, pensar e falar, não, peraí, deixa eu mostrar pra essa galera que eu não tô aqui pra causar uma ruptura. Pelo contrário, eu tô aqui só para dar continuidade no legado, né? Você citou até a questão de Abissai. Ele não mata o gigante para poder diminuir Davi, mas é para preservá-lo. Sim. Né? Poxa, passou. Deixa comigo agora. Mas tu é o rei. Eu ainda escuto seus conselhos. Eu ainda vou ouvir o que você tem para dizer. Eu ainda vou ser direcionado por você. Né? Isso é louco. Então, assim, você ter essa sensibilidade também foi muito legal. Muito bacana. Pega mais água. A gente precisou entender, Lindão, porque senão a gente iria ferir muito a igreja. Teve um momento que eu quis sair da igreja, mas eu falei, mano, é muito diferente do que da onde eu vim, do que eu criei e tal, é muito diferente. Aí Jesus me deu em Gênesis 37, que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Aí Jesus falou assim pra mim, interprete os sonhos da sua igreja, do seu sogro, até que chegue o seu. Cara, foi uma palavra pontual, eu falei, não vou sair mais daqui. Jesus me deu... E assim, a gente começar a sair da arquibancada, irmão, porque a galera ela é especialista em criticar, irmão. A gente vive hoje uma era de que todo mundo tá na arquibancada criticando. Eu lembro na época, né, que teve ali uma situação do Thales Roberto, né? Meu, todo mundo metralhando. Cara, quem aguenta uma pressão daquela, uma rejeição daquela da igreja, cara? E assim, quem talvez desce da arquibancada, ao invés de criticar o jogo do cara, pô, deixa eu ressignificar esse cara, ele é uma vida também, né? E aí eu comecei a falar, eu vou sair da arquibancada, vou dar resposta àquilo que eu tô criticando. Eu vou atuar exatamente aonde eu tô vendo que tem um problema. Né? E com amor, não no sentido de julgar, mas com amor, com graça, com zelo, com carinho. E isso foi começando a acontecer. E a igreja, como ela já existe, a gente estava trocando um pneu com o carro andando. Então ela não tinha um sistema de discipulado. Meu sogro veio de um ensinamento que era igreja, era cultos. E então ele falou, Mica, eu não tenho habilidade nessa parte de discipulado, então pode começar. E aí nós começamos a trazer o discipulado, vida na vida, a cultura da mesa. A gente começou a se reunir para buscar o evangelho, para buscar Jesus. E a igreja começou
a se reunir. Hoje nós temos lá, chamamos de GDs, né? Que é grupo de discipulado. Nós temos 9 grupos de discipulado. Mas, ó, foi mais de 2 anos para inserir essa cultura. De ir para as casas, de pregar o evangelho na casa, que o culto é importante, mas que o culto nas casas também são. A igreja de Atos, eles se encontravam nas casas, era no templo. Então, eles estavam vivendo uma vida de casa, né? Sim. E a gente começou a viver essa parada dentro da igreja. A gente começou a viver essa cultura dentro da igreja. E aí, quando a igreja começou a validar a gente, meu sogro viajar, por exemplo, meu sogro já tá 20 dias fora, né? A igreja começou a se conectar com a gente, a igreja começou a nos chamar ao pastoreio, começou a validar. Que legal. Aí a gente viu que foi se concretizando. Nós fizemos aí a transição para a igreja na mesa há um mês, um pouco mais de um mês aí. E, cara, graças a Deus, a igreja veio toda junto com a gente, mano. Que bênção, cara. Veio toda junto com a gente. Pode ser que saia pessoas, pode ser que no meio da caminhada tenha algum tipo de... E tudo bem também. A ideia é não ferir a geração. Uhum. A ideia é não ferir, preservar o máximo das pessoas. E assim, né, Mica? Vai sair, beleza, mas não vai sair porque nós negligenciamos, não vai sair porque nós os ferimos, não vai sair porque nós os desrespeitamos. Eu acho que isso precisa estar muito bem estabelecido na nossa mente, até para que a nossa consciência fique realmente limpa dessa questão. Poxa, a gente fez o que a gente podia e, claro, tem algumas pessoas que não vão se adaptar, igual você falou, né? É um estilo diferente, é um jeito diferente, uma mentalidade diferente. Tem pessoas que não se adaptam e, assim, eu acredito que faz parte também, né? Faz parte. Faz parte. Mano, só uma parada aí que eu acho que também fica se a gente já for finalizar. E quem também vai nos assistir, que talvez tenha transicionado, sabe, entre missão, evangelismo e entre pastoreio, talvez você passe por uma crise, a mesma crise que eu passei. A gente voltou ali da Ucrânia, Lindão, e tava vivendo coisas extraordinárias, ganhando vidas para Jesus, vivendo um sobrenatural. A gente volta, a gente tem uma crise muito grande, que é o quê? A gente adotou o extraordinário e não consegue viver a vida comum. E você volta, mano, e você tem que pagar boleto, você tem conta. E, cara, isso gera uma crise, porque parece que o que você vivia era muito top e o que você tá vivendo agora não é top. E aí a gente tem um problema com a parte comum. Essa palavra comum, mano, ela não é muito bem digerida para as pessoas. Comum é uma coisa chata. Se você falar assim, eu conheci uma pessoa, ela é comum. Não, isso é uma coisa chata. Mas extraordinário, todo mundo quer estar aqui, ó, nesse alto nível. E, mano, eu tive uma crise, eu e a Paty, mano, tão grande. Pô, agora eu sou um pastor de igreja e assim e tal. E aí foi quando Jesus falou pra mim, uma pessoa consagrada, não tem esse negócio de secular, você não entra em adoração, você vive em adoração. Jesus começou a quebrar, dar algumas chaves nesse sentido. Eu falei, eu posso ser essa pessoa. Comecei a influenciar dentro do trabalho de uma maneira exponencial. Há pessoas que hoje congregam na igreja eu sou líder delas no trabalho. Então, há pessoas que congregam comigo, que foram ganhas no trabalho. Cara, né? Olha só. Há famílias, irmão. Então, assim, o Senhor fala assim, ó, essas famílias estão aqui porque você entrou nesse ambiente de trabalho. E aí, a gente começou a passar por essa crise. Eu falei, Deus, mas o meu coração missionário, porque eu recebi uma palavra lá, que eu seria... A pessoa me viu com o microfone ensinando, e eu fiz até um desenho nisso, e ela me viu com uma enxada cavando. E aí eu falei, o que é isso? E aí eu fiz um desenho profético com base na palavra que ela entregou. Eu desenhei metade da folha, a enxada, e outra metade um púlpito com a Bíblia ensinando. Aí Jesus falou assim pra mim, você pode viver as duas coisas. Você só tem que respeitar os momentos que eu vou... Você pode viver as duas... E aí o que eu falei? Deus, eu estou aqui como pastor, mas eu preciso mobilizar pessoas. E aí, cara, dentro do trabalho começamos a conversar sobre ação social. Aí teve os afegãos que ficaram no aeroporto de Guarulhos. Eu comecei a falar, gente, precisamos fazer alguma coisa, eu não tenho dinheiro, voltei de missões há pouco tempo. A empresa disponibilizou um valor, a gente enviou eles para uma ONG em Poá. Aí a gente começou a servir como empresa, como Prevent, a gente chama de Prevent missionária. A gente começou a servir os afegãos, depois os afegãos. Tem mais coisa pra fazer. A gente foi aqui no Maitê, aí a gente doou mais de 120 óculos, e aí começou a fazer uma ação. E aí a gente começou a fazer em vários lugares que a gente achava que precisava. E aí entrou o Marajó, mano. Que aí foi a parada que assim, cessou a minha crise. Uhum. Que talvez você transicione entre missões e igreja local. Aí cessou a minha crise. E aí, mano, o que aconteceu?
Armando, o dono, começou a falar que ela queria fazer uma ação social, ela era crente. O dono tinha acabado, assim, se convertido há pouco tempo, 1 ano de conversão. A gente começou a falar com ele sobre a ação social. E aí a gente conheceu o Marajó. A empresa, irmão, investiu mais de 500 mil reais em Marajó, mano. E aí a gente fez uma missão. Aí eles falaram, Mica, você precisa ir, mas não como supervisor, você precisa ir como pastor para liderar essa equipe. Eu falei, mano, eu vou, com o maior prazer. E aí a empresa foi na primeira vez, doou 1.000 cestas básicas. O prefeito foi lá, falou, ninguém nunca veio aqui, doou 1.000 cestas básicas, porque assim, Marajó é do distrito, é da cidade de Portel. Então, do Pará até Portel são 18 horas de barco. De Portel até Marajó, população de 7, 8 mil pessoas, você gasta mais 3, 4 horas ali. E aí, mano, o que aconteceu? A gente foi, doou 1.000 cestas básicas e a gente chegou e começou a ficar incomodado também de fazer aquelas pessoas enxergarem, porque a gente começou a ver que as pessoas não enxergavam. Elas não enxergam, muita gente aqui precisa. Pô, nós somos uma ótica, então a gente tem que fazer algo. E aí eu lembro que no último dia lá, entregando as cestas básicas, a gente reuniu as pessoas, mais de 1.000 pessoas, eu preguei o evangelho, as pessoas assistindo do barco, as pessoas assistindo de cima do alpendre, as pessoas assistindo de dentro do galpão, porque era aberto, todo mundo lá, 7 pessoas se converteram, irmão. Cara, 7 pessoas se converteram. A gente falou, valeu a pena tudo. O meu chefe falou, valeu a pena tudo, valeu a pena. Quando ele viu as pessoas indo lá no apelo na frente. E aí, a gente voltou já com o coração disposto a retornar para doar óculos. Que legal. Aí a gente fez uma baita operação, irmão. Levar equipamento caríssimos, doutores, e a gente foi para Marajó de novo. Com uma equipe maior, a gente fez 1.100 exames. Aí a gente foi. Eu passei praticamente 30 dias, se for juntar, em Marajó ano passado. E aí depois, no final do ano, em dezembro, ali lá perto do dia 12, dia 13, eu só retornei de Marajó no dia 24 de dezembro. E aí a gente foi entregar os óculos. Irmão, imagina só, você tem 4 graus, Thiago. Imagina entregar um óculos para um cara de 80 anos com 10 graus. E o cara colocar no rosto assim o óculos, começar ele enxergar, as lágrimas escorrerem. E ele falou assim para mim, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou assim, pastor, que lá eles me chamam de pastor. Pastor, eu passei a vida inteira sem enxergar bem. Mano, aquilo me destruiu por dentro. E aí o Senhor falou assim pra mim, que acabe a sua crise de que você não tá fazendo algo relevante pro reino. E aí Jesus ressignificou trabalho pra mim, irmão. Uau! Porque nos foi ensinado que trabalho, ele é o quê? Uma condenação. O trabalho, ele veio antes da queda, irmão. É isso. E aí eu falei, eu vou atuar dentro do reino de Deus, onde ele me colocar. Se é no trabalho, eu vou ser um servo de Deus ali. Na minha família, nos meus vizinhos, na igreja, em qualquer lugar, mano. Porque nós somos liderados pelo Espírito de Deus. Não é uma vida pragmática porque você escolheu ser, mas você é liderado pelo Espírito de Deus. E quando eu vi aquelas pessoas enxergando, né, falei, como profissional, como servo de Deus, eu também cumpri a minha missão. Mano. Que coisa linda, irmão. Cara, deixa eu falar uma parada pra você, porque você entrou agora num assunto que eu gosto muito, né? Porque desde muito novo, eu sempre fui inserido ali, eu me converti novo na minha pré-adolescência para adolescência, e eu sempre fui envolvido na vida da igreja, mas eu sempre fui muito esforçado no meu trabalho. Pra galera que não sabe, eu sou barbeiro e, poxa, eu me aperfeiçoei, estudei muito, eu acordava de madrugada para fazer curso no centro de São Paulo, ganhei 2 competições de barbearia, fiquei em segundo lugar em outra. Eu lembro. Fechei parceria com marcas gigantesca, já cheguei em eventos de feiras de barbearia, de ter um stand gigante com a minha foto lá, e você aquela loucura, só que eu tinha uma crise, cara, porque é exatamente isso que você falou, porque eu me dedicava no meu trabalho, mas eu também tinha a minha vida na igreja local, e eu achava que por eu me dedicar da forma que eu me dedicava no meu trabalho, eu estava fazendo algo que Deus não queria que eu fizesse. E aí foi essa parada de entender. Vai ser brigar contra a maré, né? E aí é você entender o tempo, cara. Não, Deus tá te chamando pra isso, e isso vai ter uma construção. E hoje eu colho frutos. Hoje o Senhor tem me chamado um pouco mais para essa questão pastoral, um pouco mais envolvido com a vida da igreja, mais do que eu era antes. Só que hoje, estando mais envolvido com a vida da igreja, eu colho frutos ainda dos meus esforços, do meu trabalho no passado. Então, tipo assim, eu me sentia que eu tava perdendo tempo.
Quantas vezes eu não falei assim, nossa, perdi maior tempo me dedicando à minha profissão, podia ter feito um curso de teologia antes, podia ter feito isso, podia ter lido mais livros, poderia ter me especializado mais, poderia ter me formado em alguma outra coisa. Sabe aquela cobrança besta? E aí o Senhor me deu um sermão, ele me deu uma mensagem uma vez para pregar, que é vivendo o extraordinário id na vida ordinária. E desse sermão eu tô escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro baseado na oração sacerdotal de Jesus, de João 17, quando Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então, Jesus está orando ao Pai para que o Pai não tire os seus discípulos do mundo. Por que Jesus quer que os discípulos fiquem no mundo, cara? É porque existe uma missão que só dá para ser cumprida aqui, mano, no mundo. Isso. E, cara, é muito difícil nós entendermos isso, principalmente na nossa geração. Porque você abre o Instagram, cara, todo mundo tá vivendo o extraordinário. É só o extraordinário postado. Mano, ninguém tá vivendo uma vida comum. Tanto que quando você vê pessoas postando... Olha só, quando você vê pessoas postando coisas comuns, viraliza. Pode observar, a maioria dos vídeos que viralizam não são vídeos bem editados, bem extraordinários. Pode pegar, Às vezes é algo mais caseiro. O Marcos tá aqui, ele pode falar um pouquinho mais. Às vezes o cara pega um celular e ele começa a filmar a casa dele, a porta cai no pedaço, a parede sem reboco. Ele tá com um Samsung ali e ele começa a fazer a piada do jeito dele, o dia a dia dele ali, a zoeira dele com o pai, com a mãe. Tem um menino que eu sigo, que ele é do Nordeste e ele trabalha no campo. E, cara, ele é muito engraçado, ele filma a vida dele normal, o dia a dia dele, ele é um menino mais trabalhador e tal, mas o pai dele é alcoólatra, cara. Então ele filma ali o processo dele com o pai dele, ele sempre tenta levar numa esportiva e tal. E o cara tinha assim, mano, 5 milhões de seguidores. Pra você ver, o comum tá tão escasso que quando alguém faz o comum com excelência, as pessoas enxergam aquilo como extraordinário. Tá até disso. Porque isso é vida real, As pessoas estão sedentas da vida comum, cara. Olha que loucura isso, mano. É porque a igreja ensinou que a gente tem que ser herói, mano. A gente coloca uma capa de herói, mano. E aí a gente tem que ser herói em todo lugar que a gente anda. A gente tem que desistir disso, mano. Tirar essa capa e falar, eu sou uma pessoa comum, estou em processo talvez de conversão, de santificação, de mudança, até para que você seja testemunha de uma luta diária pela fé, mano. Ó, você pega, né? Por exemplo, nesse sermão eu falo um pouquinho sobre Noé. Cara, tu imagina, Noé, ele tem um chamado extraordinário. Deus fala com ele de forma audível. Cara, imagina tu ouvir a voz de Deus de forma audível. Extraordinário. Deus dá uma missão extraordinária para Noé. Construir uma arca. Irmão, extraordinário. Depois Noé vai provar de um acontecimento extraordinário. Chuva. Não tinha chovido na terra ainda, não tinha chovido ainda. Aí Noé prova dessa experiência extraordinária. Aí eu brinco com a galera e eu falo assim, se você fosse Noé, o que você imaginava que Deus ia falar? O que você imaginaria que Deus ia falar para você quando passasse o dilúvio? Imagina, a arca pousa em terra, a porta se abre, você desce, você vai ter um encontro com Deus. O que Deus vai falar para você? Eu brinco que nós poderíamos olhar para Deus e falar, agora Deus vai estender um tapete vermelho, vai me dar um par de asas, no mínimo eu vou virar um anjo agora, né? Porque chamado extraordinário, uma missão extraordinária, um evento extraordinário, e agora Noé pousa com a arca em terra e ele sai. O que Deus disse para Noé, mano? Planta, colhe, coma. O que Deus está dizendo, Noé? Multiplique-se. Viva a vida comum. É o que Deus está dizendo para Noé. Viva a vida comum. Mas, Senhor, eu provei de tanta coisa extraordinária, agora o Senhor está mandando eu multiplicar. É isso, né? Porque as experiências extraordinárias não é pra gente morar nela, né, mano? A gente precisa dar uma resposta para essas experiências. E Deus nunca... Você pode olhar nas escrituras, sempre que Deus fez algo extraordinário na vida de alguém, é para que ele manifeste isso na vida comum, na vida ordinária, através dos feitos. Então, assim, a gente precisa começar a olhar pro ordinário, pro comum diferente. Exato. É aquilo que você disse. Hoje o comum se tornou até um xingamento. Cara, conheci o Mica. Pensa num rapaz comum. Comum? Cara, o Marcos é um menino muito comum, cara. Tu tem que ver. Que da hora. Hoje não bate mais isso. Comum? Como assim ele é comum? Cara, mas o comum quer dizer que ele é um cara que ama a esposa, ele é um cara que é um bom marido, um bom pai, um bom profissional, É isso, cara.
sabe? Então é doido. E nada impede que ele tenha momentos Extraordinários. Acho que ninguém vive de extraordinário um tempo full time. Não tem como, pô. Porque a vida com Deus ela é dinâmica, ela precisa passar por estações mais difíceis, estações mais leves. Por isso que há tempo para todas as coisas. Senão estaria lá, tempo só de extraordinário. E aí a gente tem que quebrar esse sofisma, mano, no meio da igreja, que a vida comum ela é importante. Se a gente for ver até nesses relatos de profissão, mano, José era um cara ali da economia, mano. A Bíblia diz que por causa da administração dele, eu amo essa parte que a Bíblia fala aqui, ele salvou não só o Egito ali, não só o povo de Faraó, mas salvou toda a terra de ter fome. Então, o cara, na sua profissão, na sua habilidade, ele salvou pessoas. A gente falou, Esther, a gente pode chamar até de moda, mas foi o quê? A beleza dela, mano, serviu para ela ajudar Israel. Olha isso, cara. A gente vai falar a excelência de Daniel. Cara, o cara administrava 10 cidades, tinha vida com Deus ali. Então, se você for ver os registros bíblicos, tudo que as pessoas faziam eram importantes para o dia a dia delas. E a consistência do comum ali, em algum momento, sobrepujava a aparecer algo extraordinário e que marcava. Uau. Então, o comum ele vai te levar a pontos marcantes. Por exemplo, 2 anos na Prevent até Marajó e você fazer as pessoas enxergarem e 7 pessoas se converterem. Na última visita, as pessoas estarem com uma igreja agora lá. Olha que coisa mesmo. Uma igreja que na primeira visita eu aconselhei de abrir. Falei, não, nós não temos pastores aqui e tal. E na última visita, ver que agora tem uma igreja lá. Cara, são coisas que comum, e de repente aparece um extraordinário. Então a gente tem que estar com a expectativa que virá o extraordinário, até porque a Bíblia é uma expectativa. O Apocalipse a escatologia é uma expectativa, que nós iremos. É um chamado a nós esperarmos pelo futuro. Tá tudo certo isso. Mas nós não deixamos de viver o evangelho hoje, aqui, agora. É isso. Para nós encaminharmos pro final aqui, infelizmente, mas é a primeira de muitas, né, gente? O Mica vai voltar aqui outras vezes. Outras. Mas eu queria que você falasse assim, mano, para nós, hoje você, ordenado, à frente de uma igreja local, qual é o maior ou os maiores desafios de um jovem pastor de igreja local, cara? Fala para nós aí. Rapaz, apertou sem abraçar. Lindão, eu acho, né, que o maior desafio que nós sofremos hoje como família ali, eu e a Paty, é a conciliação do que a gente tem com a vida em casa, vida de trabalho e a igreja, que é o que a gente começou antes do... Começou falando, né? Esse é o nosso maior desafio ali. E a outra coisa é a responsabilidade se o que nós estamos introduzindo na igreja é biblicamente saudável. Se é de Deus. Muito bom. Então a gente sempre fica questionando. Por exemplo, a gente fez a igreja do zero, né? Estatuto, missão, visão, valores, declaração de fé, declaração de cultura, de líderes. A gente fez um trabalho muito denso nesses 6, 7 meses atrás. E tudo questionando, isso aqui é bíblico, isso aqui é bíblico. Então eu creio que o maior desafio para nós jovens pastores é pensar se o que nós estamos trazendo realmente tem validação do céu. Porque esses questionamentos, eles vêm sobre mim nesse momento. É bíblico isso aqui? Isso que você está redirecionando a igreja é bíblico? Então, talvez num outro podcast, Marcelo, eu fale de outros desafios. Mas a gente tá falando do que eu tô vivendo hoje. Hoje, eu tenho esse senso de responsabilidade se o que eu estou fazendo é bíblico e questionando tudo para ver se eu não trago nada que seja carnal, nada que seja uma opinião, uma sugestão minha. E o outro é a conciliação mesmo com trabalho, família, porque agora a igreja ela tem uma expectativa sobre você. Ela tem uma expectativa muito grande sobre você, até de santidade, de tudo. Então, mostrar essa vida comum para ela e mostrar que a gente, por exemplo, a gente chama as pessoas em casa, às vezes elas chegam e os brinquedos estão todos espalhados. E eu falo, gente, é a vida real. Eu tenho uma bebê de quase 2 anos, nós arrumamos a casa, mas 5 minutos antes de você chegar, ela... Então, até esse é o desafio da gente conciliar a vida, porque antes de eu ser um pastor, eu sou um pai...
e eu sou um esposo. Vai ter que ver a Paty mãe, às vezes descabelada. Vai ter que ver o Mica, às vezes com a olheira, porque o bebê deu o trabalho na madrugada. Exatamente. Então, esses 2 pontos, hoje, eles são latentes. Sim. E eu finalizo dizendo isso. É realmente conciliar a vida familiar, trabalho e tudo, porque quando você assume uma igreja, parece que todo mundo quer uma mesa com o pastor. E nós estamos fazendo, à medida do possível, com cada pessoa, os mais antigos, os mais novos, todo mundo, uma de cada vez. Então, conciliar tudo isso é um desafio, e é um desafio já há um tempinho. E a outra coisa é que as questões, se nós estamos introduzindo algo que é bíblico. Então a gente sente esse desafio. Se é de Deus. Não é de Deus, então é melhor a gente deixar Sim, claro. até porque nós que somos jovens, né, temos a mente muito criativa, então é muito fácil nós... aquilo que o professor Adson sempre fala, né? Você tem a exegese e a... Hermenêutica. Não, quando é exegese, você extrai do texto. Quando você já leva para o texto, a sua ideia é... eu esqueci. Homilética? Não. Exegese é o que você extrai antigo. Hermenêutica é o de hoje, que você tira de hoje. Não, porque ele fala assim, exegese, você extrai do texto. Não sei se é eu não lembro agora, não vou lembrar o termo. Mas a gente ir pro texto já com a nossa ideia pré-moldada. Uhum. Então nós somos criativos. Então às vezes nós queremos inserir coisas que às vezes não é bíblico, né? Mas aí a gente dá uma forçadinha ali, nós já tá com a ideia, dá uma forçadinha, dá uma espremidinha no texto bíblico e coloca a nossa ideia no texto, né? Então tem que tomar cuidado com essas cosmovisões, né? A forma que você já enxerga a coisa. Cara, ontem nós tivemos uma aula fantástica. Já tô puxando aqui pro seminário que eu vou fazer a propaganda do seminário. Mas ontem nós tivemos uma aula extraordinária, fantástica, com o pastor Ricardo Bitum. E isso aqui é a exegese. Cadê a outra? Exegese. Nem lembrava. Exegese você extrai do texto. Exegese, você já leva uma ideia que você tem pro texto, entendeu? E aí ele fala que essa é a diferença de um exegeta, né? Para um exegeta. Tem que tomar esses cuidados. Então. E aí ontem nós tivemos uma aula fantástica com o pastor Ricardo Bitum. E ele falou um pouquinho sobre essa questão da cosmovisão. Ele diz assim, as lentes que você coloca moldarão a forma que você enxergará o mundo. Uhum. Então, se você colocar as lentes da sociedade, você vai olhar para um menino usando droga e você vai dizer, nóia, precisa morrer, é um desgraçado, é um maldito. Mas se você colocar as lentes do reino de Deus, você vai dizer, um filho perdido que precisa ser alcançado. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos usando as lentes erradas, porque as nossas lentes é o evangelho. Exatamente. As nossas lentes são a Bíblia. Nós enxergamos a partir da Bíblia, nós enxergamos a partir de Cristo, né? É a diferença de você ter Cristo na mente e você ter a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, você enxerga a partir de Cristo. Exatamente. Então, cara, muita gente tem colocado lentes e tem enxergado coisas de uma forma distorcida. Até aí entra o humanismo, entra a política. Exatamente. Você colocou algumas lentes dessas, mas você vai ter uma interpretação extremamente errônea. Exatamente. Bom demais. Então, você que quer estudar teologia, você que quer aprender mais sobre as escrituras sagradas, eu quero deixar aqui para vocês o Itepa Bible College, que é onde eu faço o meu seminário teológico. Tô aí, né, 6 mesinhos lá no Itepa. Cara, tem sido assim uma experiência fantástica, extraordinária. Uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar, Mica, é que são todos pastores chão de igreja. Então, por exemplo, você tem o pastor Ricardo Bitum, que foi dar aula, pastor de igreja, diretor do Mackenzie, mas tem vida de igreja local, tá sempre ali servindo a comunidade toda semana. Então não são pessoas que só têm a teoria. Não que seja errado você ter a teoria, mas, cara, eu acho que... Passar mais informações. Não, claro. Já que você citou isso, claro. A nova igreja, nós precisamos preparar novos pastores. Com certeza, cara. Nós não temos um instituto agora. Olha aí. A gente tá com essa parada lá também, gente, que alguns meninos para fazerem lá. E assim, o Itepa é muito bom porque tem aula presencial e tem aula online. Você pode estudar de qualquer lugar do mundo, as plataformas são super acessíveis. Cara, toda aula no seu e-mail, o pastor Adson Bello libera assim mais de 30, 40 livros sobre aquela matéria para você baixar em PDF. Os slides são todos disponíveis. Assim, muito bom, gente, muito bom. E o preço, cara, aqui, como um amigo meu brinca, fala que o pastor Adson Bello faz um trabalho social. Ele vai, cara, é quase um trabalho social, né? Pelo que entrega. E, cara, de verdade, é absurdo. Todas as aulas eu falo. O pastor Adson Bello, ele faz assim, é muito louco. Porque tem o slide da aula.
certo? Por exemplo, nós vamos falar sobre sociologia da religião, vamos falar sobre cristologia. Tem os slides lá de, 50 slides em PDF para poder passar aula. Tem aula que ele não usa nenhum slide. Então ele dá uma aula à parte. Aí ele fala, dei uma aula à parte para vocês, depois vocês estudam outra aula em PDF que tá lá nos slides. Então assim, cara, é muito conteúdo mesmo. Então aqui na descrição vai ter o link também para você conhecer o Itepa Bible College. E já emendando também, nós temos aí uma grande parceira que é a Motion Fit, para você que está precisando cuidar da sua saúde. Hoje a academia, a musculação não é só uma questão estética, né? Hoje é uma questão de saúde. Aqui também na descrição vai estar o link, a unidade do Miguel Badra aqui em Suzano. Se você quiser conhecer, fala que foi pelo Metanoia aí, que eles têm uma condição e um preço bem especial para vocês. Mica, show! A câmera é sua, faça suas considerações finais aí. Se tiver alguma coisa que eu não te perguntei que você desejaria falar também, fica à vontade, mano. Creio que falamos até demais. Não, falamos um pouco. Gente... Fala mais, fala aí, gente. Comenta aí, tem que vir de novo, não tem? Eu também tô nessa parada aí de querer escrever um livro, me desafiar nisso. Que legal. Sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho. Boa. E entre um pouco dessas lentes, vou citar a questão da cosmovisão, que foi a aula que eu tive na Jocum também. Mas enfim, gente, quero agradecer vocês aí, que nos acompanharam, os que vão ver também. Tchelo, foi muito bom estar com você e partilhar a vida, essa é a vida comum. Tava no trabalho agora, vim aqui, gravei, vou voltar pro trabalho. Essa é a vida comum, vou te receber lá depois. Daqui a pouco eu tô lá. E, gente, foi um prazer. Esse podcast aqui, ele tem sido uma bênção, ele é relevante, né? Marcão, obrigado aí, você é fera. Espaço, assim, maravilhoso aqui, aconchegante, deixa a gente, tranquilo, à vontade. Me senti em casa, no sofá de casa. Então foi muito bom também. E espero retornar também e espero te ver lá na igreja também. Com certeza, mano. Um prazer, então. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Cadeia trocada, uma chave virada. Metanoia Podcast. Valeu, Marcão.